Boa tarde. Nós começamos agora um evento organizado pela Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAL São Paulo. Eu sou Luiz Antônio Cortes Ferreira, conselheiro titular e coordenador da comissão, e nessa tarde eu vou mediar o encontro com vocês. Nós vamos discutir essa tarde sobre cidades, pandemia e mobilidade, com a presença das arquitetas e urbanistas Karen Marins, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Denise Antonucci, da Universidade Mackenzie, Bárbara Vicalvi, do metrô de São Paulo, Augusto Valério, do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, e Fábio Musetti, da PUC Campinas, todos membros da Comissão de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo. E para conversar conosco, palestrantes, convidamos, e já quero agradecer a presença, a honra da presença de vocês, Letícia Sabino, que é fundadora e diretora do Sampapé, é mestre em Planejamento de Cidades e Design Urbano pela UCL em Londres. A Luciana Freitas, que é representante do Mobicicleta Coletivo de Ciclomobilidade de Ribeirão Preto, formada em Farmácia, Sociologia e Antropologia e doutora e mestre em Ciências. Tem 15 anos de experiência no setor público, envolvendo assistência direta à saúde em hospitais e área regulatória, na qual trabalha atualmente. E também faz parte da União dos Ciclistas do Brasil. E também conosco, Sérgio Aveleda, diretor de mobilidade urbana do WRI Ross Center para Cidades Sustentáveis. Sérgio foi presidente da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, presidente do metrô de São Paulo e secretário de mobilidade urbana do município de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Quero lembrar a todos, esse evento, transmitido ao vivo pelo canal do CAL São Paulo no YouTube, vai ter a duração de 1h30. As perguntas podem ser encaminhadas pelo link disponível na descrição do vídeo no YouTube. Perguntas, contribuições, comentários vão ser muito bem-vindos e a gente agradece. Para que a gente possa dar início, eu vou passar a palavra à Letícia Sabino, que vai fazer os comentários, a apresentação dela, e depois, na sequência, Luciana Freitas e Sérgio Aveleda. E aí, ao final, a gente abre para o debate. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença e obrigado a todos que estão assistindo. Letícia, com você, Letícia. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite e aos colegas que vamos aqui conversar e debater em breve. Eu vou fazer uma apresentação mais focada em mobilidade ativa, enfim, né, a área que eu atuo, defendo nas cidades, então, ver se a apresentação já está transmitindo. Eu consegui começar. Ótimo. Bom, como eu disse, eu vou falar sobre mobilidade ativa na pandemia e eu venho representando o Sampapé, a organização que eu fundei e coordeno desde então. Vai passar, que eu vou contar um pouco da organização. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2012, então há 8 anos atuando para construir cidades mais caminháveis junto com as pessoas. Eu acredito que só conseguimos construir uma cidade mais humana, mais ativa, junto com a cidadania. E para isso a gente atua em principalmente duas frentes de atuação, que é promover a cultura do caminhar em contraponto com a cultura do automóvel, que é preponderante nas nossas cidades, e também humanizar as cidades com diversos projetos e linhas de atuação. Eu trouxe alguns exemplos só de um pouco do que a gente já fez. A gente já fez, por exemplo, estudos e índices de caminhabilidade para convidar tanto técnicos e técnicas quanto sociedade para ir diagnosticar o espaço e propor soluções. A gente também tem alguns projetos de incidência, de relação com a gestão pública. Então, o Sentindo nos Pés, inclusive quando o Sérgio foi secretário de Mobilidade e Transporte em São Paulo, caminhou com a gente também nesse projeto.
falamos e lidamos muito com a questão de caminhabilidade de gênero e construir cidades mais justas e mais equitativas, com a participação das mulheres na construção das cidades. Também fazemos algumas ações de urbanismo tático, que eu pretendo trazer também um pouco aqui, porque a gente voltou bem forte com essa atuação agora durante a pandemia. E um dos projetos que a gente fez, mobilizou na cidade, que tem maior visibilidade, que foi a criação da Paulista Aberta em São Paulo, e que a gente espera que volte a funcionar muito em breve. Estamos aí nesse impasse agora. Mas, para falar, enfim, do tema de mobilidade ativa durante a pandemia da Covid-19, que estamos vivendo agora, na verdade, desde março, então, um tempo bem longo e vamos continuar vivendo. Eu vou apresentar muito brevemente só a questão de resiliência urbana, mobilidade de ruas, que é um pouco o contexto de fazer ações de mobilidade ativa emergenciais nesse momento. Também falar um pouco sobre a mobilidade urbana nesse contexto, e aí, estudando o que estava acontecendo no mundo, trazer 5 soluções de mobilidade ativa que estão sendo mais implementadas nas cidades, e a gente entrar um pouco na discussão sobre o Brasil. Então, só para começar, né, a questão da resiliência urbana é uma definição da ONU, que é a capacidade do sistema urbano e das pessoas que vivem nesse ambiente de continuar o processo de desenvolvimento mesmo em momentos de crise, então, que a gente está passando agora, mas conseguindo se adaptar e transformar de forma sustentável, visando ainda esse desenvolvimento sustentável no momento de crise. Opa, pulou um. E a ONU também criou uma ferramenta, enfim, de medir perfil de resiliência urbana das cidades, em que traz quais são os 4 elementos para a gente entender o quão resilientes são ou não são as cidades. E aí a gente tem aí tanto o contexto, né, a identidade desse lugar, quanto tomadores e tomadoras de decisão, governo, os problemas e os desafios e os elementos urbanos, que é onde entra mais a questão da mobilidade urbana e dos espaços públicos. E aí, para falar da mobilidade urbana, só ressaltar que, às vezes, enfim, existe uma confusão, até porque o termo é utilizado de uma forma popular mais recentemente, o que é mobilidade urbana, e que a mobilidade urbana é a condição em que os deslocamentos, o acesso a serviços acontece na cidade, e não apenas que tipos de transporte são oferecidos e como eles são. Então, para a gente não confundir transporte e mobilidade, e quando a gente pensa em mobilidade, pensar dessa forma muito mais ampla sobre distâncias, infraestrutura, onde estão as residências na cidade, densidade habitacional, enfim, distribuição espacial, ter esse olhar mais completo da cidade. E aí, um dos espaços que a gente tem maior capacidade de atuação e também que ocupam maior parte dos espaços públicos da nossa cidade são as ruas, que é um dos elementos mais importantes para a gente pensar a mobilidade urbana. Mas é muito importante a gente pensar as formas, né, e as funções que essas ruas podem ter, e que a gente deu um valor exagerado para essa função de trânsito das cidades, então de chegar de um lugar ao outro, mas as ruas também são os espaços de acesso e os espaços de recepção. E aí, como a gente recupera essas funções também numa crise, para pensar a mobilidade ativa, para pensar o uso do espaço público. E aí, falando um pouco da pandemia e da relação de mobilidade, que primeiro aconteceu uma situação de imobilidade, né, urbana, de pedir, enfim, para as pessoas se deslocarem menos, fazerem atividades da forma mais remota e localizada possível. E algumas coisas foram desejadas que mudassem nas cidades, como, por exemplo, a redução da capacidade do transporte público. Não a redução do transporte público, né, da oferta, mas a redução das pessoas dentro desse transporte público. Também começou um discurso, enfim, uma visão do automóvel como um escudo, e a volta do discurso de uma cidade carrocrata, e, enfim, né, de cada um na sua bolha. Mas, por outro lado, é uma posição bem importante e bem incisiva da Organização Mundial da Saúde de recomendar que os deslocamentos ativos nas cidades eram os deslocamentos feitos de forma mais segura e saudável, e então
fazer quase que uma intimação, mas principalmente na Europa, do que as cidades poderiam fazer para promover mais essas formas de deslocamento no lugar de transporte público e transporte motorizado individual. E aí, bem no início da pandemia, a gente já consegue ver a mobilização de várias cidades do mundo, começando a agir, né, nesse sentido, começando a propor soluções emergenciais. Vai passar. E aí, uma das primeiras cidades que chamou a atenção do mundo inteiro foi Bogotá, que criou rapidamente uma complementação do seu sistema cicloviário com ciclovias emergenciais, táticas, assim como são na foto, simplesmente pegando uma faixa do viário motorizado e segregando para as pessoas poderem circular de bicicleta. Outra cidade que também se destacou muito no início foi em Berlim. Se puder até apertar mais um, acho que está, que já tinha grande parte do deslocamento feito por transporte público e de modos ativos, e que também fez um esforço para migrar as pessoas do transporte público para a bicicleta, também criando manuais técnicos de como executar de forma rápida ciclofaixas temporárias. E uma outra cidade que também se destacou muito no início da pandemia foi Auckland, na América do Norte, nos Estados Unidos, que ao contrário das outras duas que estavam focadas em viagens utilitárias, nas pessoas chegarem ainda no trabalho e nos serviços essenciais, criou ruas abertas de lazer residenciais nos subúrbios da cidade, para que as pessoas tivessem a oportunidade de ir para o espaço público e para a área aberta nas suas cidades. E essas foram as três primeiras, né, que se destacaram, mas elas... Pode seguir. Mas elas têm em comum, enfim, que já tinham políticas públicas alinhadas para isso, elas não foram criadas no momento da pandemia, eram políticas já existentes e que foram aceleradas num momento de uma crise, e que as três utilizaram o urbanismo tático como estratégia. Então, implementação rápida, materiais baratos, sempre um caráter experimental, então você, de alguma forma, pula algumas etapas de consulta, de polêmica, e considera mais essa hibridização do uso das ruas, e pode seguir. E, enfim, isso propor uma quebra de paradigmas de um modelo em que a cidade é feita de baixo para cima, né? Que a própria cidadania pode pedir também para suas ruas serem transformadas, podem colaborar com esses materiais e não precisar de grandes obras para fazer essa transformação rápida na cidade. E aí a gente nota que isso criou um efeito dominó, que várias cidades, percebendo que essas ações eram possíveis e eram recomendadas e eram seguras, foram também criando seus programas, mais ou menos rápido, mais ou menos burocráticos, né, dependendo do seu contexto, ou seja, da sua resiliência urbana, da sua capacidade de se adaptar para esse momento. E aí foram pipocando aqui alguns exemplos de cidades que foram fazendo ações. Dá para seguir. E aí a gente estudou bastante o que as cidades estavam fazendo, até criou um curso sobre isso, e a gente chegou em 5 grandes soluções, né, de mobilidade ativa que estavam sendo repetidas, implementadas e combinadas em várias cidades. A primeira delas, a questão de criação de calçadões em ruas abertas, então a rua inteira para circular a pé, de bicicleta ativamente. Ampliação de calçadas, quando só pega, né, um pedaço do viário para ampliar a área de circulação a pé. A criação de novos sistemas cicloviários, ou complementando os que já tem na cidade, também fazendo ciclovias temporárias. Também criou-se e veio muito combinado com essas ações a questão da redução das velocidades e políticas mais complexas e completas, enfim, que é de estímulo à cidade compacta. E aí, só trazendo alguns exemplos de cada uma dessas 5 soluções, né? Primeiro, ruas abertas e calçadões, tem algumas fotos aí a seguir. A gente traz um pouco as razões do porquê abrir ruas, e aí, por exemplo, para acessar a escola, para polo gerador de viagem, e uma das cidades que, desculpa, tá indo e voltando, mas pode ir para a próxima. E aí, uma das cidades que se destacou nesse sentido foi Buenos Aires, que abriu muitas ruas comerciais no centro de bairro para dar acesso com mais segurança e estimular que as pessoas fossem ativamente para esses comércios nos seus bairros. A gente também tem Barcelona, que criou, por exemplo, alguns regramentos, sempre que a calçada tivesse
menos de 4 metros de largura, ou ela ia ser ampliada, ou iam se criar ruas abertas, e assim que foi feito o planejamento da ampliação da área de circulação a pé na cidade. E também Paris, que já teve uma questão mais do entorno escolar, de como se chega à escola, sendo que é um lugar de muito fluxo a pé. Daí, com relação à ampliação de calçadas, também pode ir passando, são só algumas fotos, né? Aí já é uma solução que não são para ruas pequenas, como mostrou nas fotos anteriores, mas pode escolher grandes eixos de deslocamento. Aqui é um exemplo de Milão, que fez combinado ciclovia e ampliação de calçada. Em Londres, então a gente também vê como as cidades usam, né, segregadores, balizadores diferentes, dependendo do material que já tem ou da política. E na Nova Zelândia, que também, enfim, se destacou com uma política nacional de incentivos e um fundo para urbanismo tático. A gente pode seguir. Aí, com relação ao sistema cicloviário, também só trazendo mais alguns exemplos de fotos e cidades que implementaram. Aqui é o exemplo, enfim, que a gente tem de Berlim, que já foi trazido, né, como fazer disso mais rápido. Pode ir passando. Também em Paris, que se destacou muito e que criou uma rede muito rápida e abriu ruas muito importantes na cidade. E Lima, aqui mais próximo da gente, que é sempre bom trazer os exemplos e que focou muito em entender como já funciona as viagens na cidade. Então, eles rastrearam que 30% das viagens já são de menos de 7 quilômetros e que todas essas podem acontecer, então, por bicicleta e não em transporte público, e como suprir, então, essa demanda. Aí, para a gente falar de redução de velocidades, como eu disse, pode ser uma política combinada ou não. Em Bruxelas, no início, não se fez nenhuma outra solução, mas a zona central inteira se tornou zona de 20 km por hora, para priorizar deslocamentos a pé por bicicleta. E Bogotá fez uma mudança histórica, que foi escolher, né, e fazer uma lei de que a velocidade máxima na cidade é 50 km por hora, sendo que é uma cidade que tem vias como essa da foto, que são super amplas e expressas, e que antes eram de 80 a 90 km por hora. E a questão da cidade compacta, né, para finalizar as soluções, que as cidades que mais tiveram essa visão completa foi Buenos Aires e Paris. Paris já tinha essa política mesmo antes da pandemia, mas se acelerou com as outras soluções que tem criado, e Buenos Aires também com as iniciativas que já foram mostradas. Acho que a gente pode avançar, só para eu ir mais para o final. Pode passar. E aí a grande questão, na verdade, é a combinação de todas essas intervenções, considerando a realidade de cada bairro, de cada cidade, de cada gestão pública, e criando modelos complexos de como ir ampliando a oferta, a segurança da mobilidade ativa nas cidades. E aí, por fim, enfim, a gente traz alguns facilitadores, né? Porque que algumas cidades conseguem ir mais rápidos que outras, e tem uma questão muito forte da tomada de decisão. Então, quem são as prefeitas, prefeitos nessas cidades, como já acontece a participação, como é a capacidade de desburocratizar nesses lugares e que tipo de estudos já existem nessas cidades. E aí, brevemente, para falar do Brasil, acho que aqui a gente pode passar mais rápido. A gente já tem a principal forma de deslocamento nas cidades brasileiras, o deslocamento a pé, representando 41% dos deslocamentos. Caminhar já é uma prioridade por lei, então já deveríamos estar construindo planos e tendo os planos de mobilidade das cidades com políticas focadas nisso. E começaram a surgir alguns levantamentos de como a infraestrutura que a gente tem é inadequada para esse momento da pandemia, como, por exemplo, a largura das calçadas aqui em São Paulo. E aí, só trazendo algumas coisas que a gente fez e que foi, né, que agora estão gerando resultados. A primeira foi esse curso de políticas públicas, de abertura de ruas na pandemia. A gente pode passar, que é bastante do que eu estou falando aqui agora. A gente fez um mapeamento de iniciativas que estavam surgindo no Brasil, que no início eram muito mais mobilizações do que iniciativas, mas agora a gente já consegue falar de algumas iniciativas. E
como, por exemplo, a ciclovia temporária que foi implementada e está sendo ampliada em Belo Horizonte, e que a gente tem, enfim, um podcast que entrevista essas iniciativas, a abertura de mais uma rua de lazer em Brasília, também, que aconteceu durante a pandemia, e aqui em São Paulo que a gente começou uma mobilização para que também fosse transformada as ruas para mobilidade ativa durante a pandemia, junto com várias outras organizações. E o resultado dessa mobilização foi algumas oficinas participativas, junto com a Secretaria de Mobilidade e Transportes aqui em São Paulo, academia, enfim, outras organizações. E, por fim, nesse último final de semana, a gente conseguiu fazer uma ação piloto na Ladeira Porto Geral, que é uma rua que já deveria ser aberta para as pessoas, mas a gente conseguiu pelo menos fazer uma ampliação de calçada e que vai muito na linha do que estava apresentando aqui das outras cidades, porque era um projeto que já existia dentro da CET, então já tinha um estudo técnico, já estava avançado dentro da burocracia, e aí a gente conseguiu fazer uma parte artística para acelerar um pouco esse processo e para ver se isso gera, né, um pontapé para outras ações serem feitas na cidade. Aí só um antes e depois, que acabou de ser feito, e como isso também, né, tem outros efeitos visuais e de acolhimento na cidade. Mas aqui uma foto que saiu até na mídia essa semana para mostrar que é completamente insuficiente, né? É quase que simbólico também mostrar que dá para fazer essa ação, mas o quanto a gente não está olhando para as demandas reais da cidade, que olhar para o espaço público, ela já está ali gritando, evidente, o que precisa acontecer naquele espaço. E, por fim, a gente também, enfim, fez uma pesquisa e está fazendo uma pesquisa sobre o acesso dos espaços públicos na pandemia. Acho que no final, quando a gente conversar, eu consigo trazer alguns elementos e comentar um pouco mais. Mas... e a gente, enfim, começou a fazer comunicações sobre como é esse recaminhar a volta para o espaço público. Mas acho que a gente já pode encerrar aqui entendendo que esse momento desafiador trouxe para as cidades a possibilidade de a gente co-construir um modelo mais humano de cidades. Isso está acontecendo no mundo todo. E aí, como a gente consegue realmente trazer essa perspectiva para as nossas cidades, discutir entre as diversas pessoas que têm capacidade de intervenção e fala, enfim, sobre as cidades, para a gente ter uma inversão a partir de uma crise. É isso, obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado mesmo, muito interessante. Para o pessoal que chegou há pouco, eu quero lembrar que essa conversa é sobre cidades, pandemia e mobilidade, uma live organizada pela Comissão de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo. E nós estamos recebendo hoje a Letícia Sabino, Luciana Freitas e Sérgio Aveleda. Para quem quiser encaminhar perguntas, comentários, contribuições, tem um link disponível na descrição do vídeo no YouTube, então pode ser encaminhado por aí. Nós vamos ter ainda mais 2 apresentações e depois, ao final, o debate aí com as perguntas. Passar a palavra agora para a Luciana Freitas, representante do Mobicicleta, coletivo de ciclomobilidade de Ribeirão Preto. Luciana, a palavra é com você, faz favor. Boa tarde, quase boa noite. Primeiro, eu agradeço imensamente o convite para debater essa pauta. É uma oportunidade para a gente ótima, né? Sempre colocar essa questão de evidência. E ainda mais em ótima companhia, né? Por sinal. E eu vou tentar abordar o tema do ponto de vista da saúde e a sua relação com a mobilidade. Falar de saúde e mobilidade nesse nosso momento pandêmico implica falar em passado, presente e futuro. E eu não trago nenhum dado novo, mas eu vou defender uma nova forma de olhar esses dados e informações que a gente tem. Então, é óbvio, já a pandemia escancarou problemas que já tínhamos de saúde, de planejamento urbano, mas aí é a grande pergunta que fica: será que passando essa pandemia a gente vai ser capaz de buscar uma mudança em prol de uma realidade urbana mais saudável, mais sustentável? Questões como o aumento da emissão de gases, presença de materiais particulados, problemas decorrentes das chamadas externalidades negativas, que têm alto impacto no sistema de saúde, tanto quanto acesso desigual ao espaço público, são questões que vêm sendo discutidas faz tempo
né, antes da pandemia, principalmente no âmbito da agenda dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, trazendo uma questão que remete diretamente à mobilidade, que é a segurança dos deslocamentos, eu vou tentar traçar um paralelo aqui com o tema geral. Se a gente consultar o trabalho, né, do IPEA, que é o Mapa da Violência, que não é só em relação à mobilidade e segurança viária, tem outras informações lá, mas em específico em relação à segurança viária, lá a gente vai ter dados com relação aos acidentes, né, relacionados com gênero, por região do Brasil. E se a gente correlacionar esses dados de acidente com o custo de internação, intervenção e reabilitação no SUS, a gente chega a alta taxa de ocupação de leito hospitalar, altos custos medicamentosos, altos custos com equipamentos e produtos para a saúde, por exemplo, próteses, né? Que já são informações que a gente já conhece, os gestores públicos já tinham essas informações. Né? Já tem, inclusive, bons trabalhos que mostram, usando até projeções econômicas, os custos desses acidentes e os óbitos, né? O sistema de saúde, sem falar no aspecto humano. Né? Bom, esse grave problema dos acidentes de trânsito, ele é alvo também de estudos no Conselho de Medicina, né? Numa comissão específica, que reforça a preocupação com esses gastos, esses custos. E é interessante que, como indicação de solução para reduzir os acidentes, o Conselho ressalta o reforço na fiscalização, na sinalização, a atuação em questões de infraestrutura, né, que são questões que são aspectos que a gente corrobora, e o aprimoramento dos itens de segurança dos veículos. E aí eu ressalto que indicar o aprimoramento da segurança dos veículos, sem indicar a necessidade de se instituir medidas de redução de velocidade, significa focar prioritariamente no aspecto individual da proteção, mesmo que o custo esteja mais para o fabricante de veículos, e não vislumbrar a necessidade de uma política pública integrada intersetorial de segurança no trânsito, né? As ações que contribuem para a melhora dessas estatísticas mórbidas, né, relacionadas, elas são conhecidas. Planejamento urbano com foco em pessoas, foco na mobilidade ativa, planejamento viário com base na visão zero, né, que seria especificamente e simplificadamente dizer que todas as mortes fazem a diferença, então não pode haver mortes. Né, com instalação, por exemplo, de zonas 30, que são áreas de redução de velocidade específicas, áreas com prioridade de circulação de pedestres e ciclistas, ações fiscalizatórias envolvendo programas efetivos de educação permanente dos usuários do sistema de mobilidade, não só para condutores de veículos, para ciclistas, para pedestres, instauração de vias cicláveis, né, para aumento da segurança dos ciclistas, e a gente está falando não só de ciclovias, como de outras estruturas também, como, por exemplo, estruturas emergenciais, de preferência não temporárias, né, só para citar alguns. Entretanto, localmente, no município, esse problema muitas vezes não é percebido na sua magnitude, né, e eu entendo que muitos dos desacertos envolvendo essas questões de saúde durante a pandemia tem a mesma raiz. Então, a gente fala de planejamento, desenvolvimento urbano, território, e sempre mencionamos a cidade sem especificamente problematizá-la. Né? O que é a cidade? Nas ciências humanas, isso vem sendo debatido há décadas, eu não vou me estender aqui nisso, mas o que eu queria ressaltar é a necessidade de entender a cidade como um território geograficamente influenciador e influenciado, sobre cuja materialidade se constrói relações de poder político, poder financeiro e social. Se constrói relações de produção de bens de consumo e relações de afetividade. Então, ao mesmo tempo, é um espaço de conflito, de convívio e de controle. E a mobilidade que se estabelece nesse território, ela vai além das fronteiras administrativas.
assim, pensando na questão da extensão territorial, e também a mobilidade resultante nesse contexto diverso, ela não é tão previsível e calculada como esperado em intervenções urbanas por parte do poder público, até mesmo por parte de iniciativas privadas. A pandemia, ela mostrou o quão frágil foram as contenções propostas e baseadas em controle do espaço, seja ele público ou privado. Para falar do distanciamento social e isolamento, né, algo que é mensurável com uma régua, 1,5 metro, 2 metros. Para algumas pessoas, podia parecer algo até etéreo, né? Eu vou citar aqui o comportamento de indivíduos em fila de supermercado, ignorando completamente sinalizações de chão que visavam a guarda de uma distância segura. E quando a gente desloca o olhar para a relação entre cidade e saúde, dentro dessa perspectiva, entendemos que a saúde de cada pessoa, dos grupos sociais e das comunidades, depende dessas relações e interações sociais, das formas de produção de bens e serviços, das intervenções sobre o meio ambiente e também dos modelos de atenção à saúde vigentes. Claro. Políticas públicas, quando são implementadas, são inevitavelmente fruto dessa produção social do processo saúde e doença. Por isso, qualquer intervenção de saúde, e pensando também relacionada com a mobilidade, ela deve ser feita no sentido de promoção à saúde. E a intervenção ela só vai ter sentido se essa característica intrínseca de inter-relação for considerada, se o seu caráter ampliado fundamentar os modelos de atenção que são utilizados nas políticas públicas. E aí, eu queria destacar na minha fala o caráter impositivo que ações intersetoriais devem ter numa agenda de gestão para que se consiga implementar políticas saudáveis. Por isso que eu estou trazendo essas questões. Esse problema da intersetorialidade, ele é um problema central. São vários os desafios na tentativa de se trabalhar pela via da intersetorialidade. A literatura menciona a ausência de cultura de ação, de trato, né, de busca, planejamento, execução de ações intersetoriais, a dificuldade de financiamento dessas ações, dificuldade dos profissionais envolvidos em olhar para além do seu objeto de atuação específica, e até dificuldade de manter relações tradicionais de trabalho estabelecidas com base em processos decisórios altamente hierarquizados. Além disso, as rubricas dos orçamentos, elas são feitas, né? Elas são predominantemente setorizadas, o que reforça a dificuldade de compartilhamento de poder entre os atores envolvidos e dificulta agilizar, né? Agilizar e a própria resolutividade das ações. Nos anos 90, a inserção de novos paradigmas, como o desenvolvimento humano sustentável e o movimento de cidades saudáveis no panorama brasileiro da discussão de saúde, resultou, somente no âmbito federal, em iniciativas voltadas à promoção da saúde sob esse ponto de vista intersetorial. Programas de redução da morte em localidade, decorrência de uso abusivo do álcool, em relação a acidentes de trânsito, programas de prevenção contra o tabagismo, as iniciativas do Sistema de Vigilância em Saúde no SUS, que foca em doenças crônicas não transmissíveis, monitoramento de agrotóxicos, monitoramento ambiental e inúmeros. Eu usei a questão dos acidentes de trânsito como um conector entre mobilidade e saúde, mas há outros igualmente importantes, tais como a correlação entre qualidade do ar e doenças respiratórias e outras doenças crônicas não transmissíveis, a relação mais que comprovada entre a atividade física insuficiente e essas doenças crônicas, e por aí vai. Então, percebam que até agora não se fala em mobilidade, né, em termos de política, mas se fala de trânsito. Né? Então, o desafio assumido na esfera da gestão federal foi exatamente de propor uma política transversal, integrada e intersetorial, fazendo com que as várias áreas do setor sanitário dialogassem, né, e o que se concretizou como proposta no meio da Política Nacional de Promoção da Saúde em 2006. Mas então, o que deu errado? Porque a gente está em 2020, né, em contexto de pandemia. Bom, em primeiro lugar, o que é a intersetorialidade? A intersetorialidade ela tem que ser entendida como uma articulação entre diversos setores
que estão envolvidos nas complexas questões públicas, seja questões de saúde, questões de mobilidade, de desenvolvimento social, enfim, esporte, que seja. Considerando a corresponsabilidade solidária para com a garantia dos direitos de cidadania. E aí, isso demanda alterações nas formas de gestão locais com vista à construção de políticas que sejam estruturadas em problemas e não em áreas ou setores administrativos. E o mesmo raciocínio se aplica à mobilidade, né? Daí, quando falamos de planejamento de mobilidade na cidade, a tratar de tempos semafóricos, por exemplo, a engenharia de trânsito ela tem que ter informação de que idosos pertencem a um grupo social com alta taxa de morbidade. Morbidade não só relacionada à dificuldade motora, mas também em relação ao aspecto cognitivo, de atenção, né? E essas informações têm que fazer sentido para esses profissionais. Essa informação ela tem que estar qualificada, ela tem que vir qualificada, ela tem que possibilitar planejamento, usá-las para subsidiar decisões dos setores responsáveis. Por exemplo, o controle de tráfego contra esses mesmos tempos semafóricos, a partir de informações coletadas de índice de quedas em áreas próximas às sinalizações semafóricas. É natural, então, entender a necessidade de envolver todos aqueles que têm interesse legítimo nessas questões e que podem colaborar tanto com a execução das práticas quanto na proposição das ações. E com isso tem a necessidade de estabelecer alianças estratégicas entre o poder público, entidades da sociedade civil, instituições acadêmicas, ED-classe, né, conselhos profissionais, por exemplo, que são fundamentais para o sucesso dessas políticas. E aí, aproveitando o meu chapéu de cicloativista, eu trago o exemplo da Iniciativa Nacional para a Promoção da Mobilidade por Bicicleta, que está em andamento, da qual eu participo pela OCB, junto a outras entidades da sociedade civil, governo, academia, cujo esforço colaborativo visa construir uma estratégia para a inserção da bicicleta no planejamento das cidades brasileiras. Essa questão da intersetorialidade eu trago porque ela, inclusive, surgiu particularmente como um diagnóstico importante para o problema da ausência da bicicleta nessas políticas setoriais, principalmente locais, né? Porque a correlação entre poluição de ar, acidente de trânsito, internação, sobrecarga no SUS, falta de atividade física e doenças crônicas, que são entendidas como externalidades negativas, já é bem estabelecida na literatura geral, mas ela não é usada como subsídio para a política setorial local. E já que eu falei de externalidade, eu vou citar algumas positivas, né, que seria o alto potencial da bicicleta para a revitalização econômica das áreas degradadas, otimização do transporte público, caráter social, né, o caráter social e econômico inclusivo da bicicleta, vantagens ambientais, né, não poluente, enfim. Aspectos que vêm sendo destacados e têm recebido mais atenção, principalmente por conta da pandemia agora. Mesmo assim, não há uma política pública generalizada envolvendo o planejamento urbano que ensina a bicicleta de forma protagonista no Brasil, de forma central ou de forma generalizada nos municípios, né? O caso de Ribeirão Preto, por exemplo, o Poder Público recebeu uma proposta de instalação de ciclovias emergentes e nem sequer colocou em discussão. E isso não é uma particularidade de Ribeirão. Bom, nosso principal pressuposto na abordagem desse problema da ausência da bicicleta nessas políticas setoriais é que, apesar dos dados permitirem estabelecer essas correlações entre as externalidades negativas e positivas, né, apesar desses dados estarem disponíveis para a elaboração de ações transversais, para ações intersetoriais voltadas à saúde e ao planejamento urbano, eles não são, eles são visualizados de forma segmentada, eles não são trabalhados no seu caráter amplo e transversal. Por essa razão, a gente precisa investir em desenvolver, né, instrumentos de planejamento e avaliação de projetos intersetoriais, capacitar os diversos atores envolvidos, tanto os que são do setor público quanto da sociedade, e desenvolver as habilidades de articulação e negociação, ou seja, PLAMOBs dos municípios não podem abordar somente estrutura viária e obra de arte.
Isso é possível, já foi feito no âmbito municipal. Eu vou citar aqui o projeto Vida Saudável, que é um exemplo de política pública desenvolvida pela Prefeitura de Curitiba há mais de 15 anos, em que se tem articulação feita entre a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as outras secretarias, Educação, Esporte e Lazer, Ação Social e o próprio Departamento de Trânsito. Esse projeto ele traz algumas premissas super interessantes do ponto de vista urbanístico e de saúde, que eu não vou ter tempo de tratar aqui, mas eu queria muito chamar a atenção para essa iniciativa, porque ela não é recente, né? Com o intuito principalmente de destacar que, para que esse e outros programas eles sejam efetivos, eles se instalem, o poder público tem que enfrentar o desafio de reordenar o seu orçamento e reordenar o seu arcabouço normativo legal, no nível local. É possível, né? É possível fazer essa transição para a construção dessas políticas públicas intersetoriais, com base na intersetorialidade, desde que se tenha um projeto político voltado para isso, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que as chances de sucesso, iniciativas, programas, projetos que entendam mobilidade e saúde como domínios em separado tendem a não responder de forma satisfatória aos problemas complexos que as cidades apresentam hoje, não importa o tamanho. O avanço nas questões relacionadas à saúde, ele passa pela análise, eu estou finalizando, de como as pessoas têm acesso aos serviços, a forma como elas estabelecem relações com o meio, seus trajetos cotidianos, o aspecto da exclusão social, que não impacta somente nos excluídos, que gera toda uma cadeia de efeitos, né? Por exemplo, a Cracolândia. E, por fim, é necessário provocar esse deslocamento teórico, né, da mobilidade como questão meramente técnica para uma questão social. Então, eu eminentemente falei de uma questão que já está colocada há muito tempo na literatura, não só na literatura de saúde, mas também na literatura de governança pública, tá? Mas ela é fundamental para ser colocada sob uma outra ótica, principalmente agora nesse contexto pandêmico, porque todas as e aí eu vou até utilizar um termo de rua, todas as cabeçadas que a gente tem visto para se tratar com essa questão, tanto no nível local quanto no nível maior, tem raiz nesse olhar segmentado dos problemas. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para a contribuição. Tentei fazer uma postura que eu acho que é super importante para a gente discutir mobilidade no contexto que a gente está passando hoje. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Realmente tem uma conexão muito forte entre mobilidade e saúde, não só desenvolvimento econômico, né, mas todo desenvolvimento sustentável. Mobilidade, as condições adequadas de mobilidade têm um impacto muito grande na vida das famílias e um impacto muito grande no meio ambiente. Depois, no debate, a gente vai poder conversar um pouquinho mais e até vou relatar de uma pesquisa muito interessante que relaciona a operação do metrô de São Paulo com a concentração de poluentes na atmosfera, especificamente de material particulado fino, e a partir daí a gente consegue ver o quanto o nosso modelo de mobilidade urbana não está no caminho certo, né? Mas vamos em frente aí. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Aveleda, mas antes de passar, quero lembrar que essa conversa nossa aqui sobre cidades, pandemia e mobilidade, uma live organizada pela Comissão de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e nós estamos recebendo hoje Letícia Sabino, Luciana Freitas e Sérgio Aveleda. Para quem quiser mandar suas contribuições, perguntas, manifestações, tem um link no YouTube, está na descrição do vídeo do YouTube, abre lá um formulário e consegue mandar sua contribuição por aí, tá bem? Vamos lá então, Sérgio, por favor, a palavra com você, Sérgio. Muito obrigado, Cortez, muito obrigado ao CAL. Eu quero também cumprimentar
a Letícia e a Luciana, que compartilham comigo a tarefa hoje de estabelecer esse diálogo, a Bárbara, ex-colega do metrô de São Paulo, o Cortez, também ex-colega do metrô de São Paulo, e a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu tinha decidido não apresentar slides, mas decidi fazê-lo. Vou, então, fazer uma breve apresentação de slides. Não sei se vocês podem ver já a tela. Já, né? Sim, tá ok. Então, tá ótimo. Então, o tema que me foi proposto para dialogar é cidades, pandemia e mobilidade. Esse é um número que imagino seja conhecido de todos nós, mas apenas para introduzir o raciocínio de como as cidades têm um ritmo de crescimento muito intenso. Hoje nós já somos os cidadãos, os habitantes do planeta Terra que vivem em cidades já são maioria, é um fenômeno muito recente, muito acelerado, e muito rapidamente, em apenas 20 anos, nós já seremos 70% do planeta vivendo em cidades. Esse outro gráfico serve para dar um pouco de susto na gente em termos de números de carros existentes no planeta hoje. Na verdade, aqui o gráfico está errado. É 1 milhão vezes 1.000. Nós já temos 1 bilhão e 200 mil veículos, e as projeções antes da pandemia acenavam que em 2050 nós iríamos ultrapassar 3 bilhões de veículos no planeta. A gente já sabe o quanto isso está custando do ponto de vista de espaço, energia e comprometimento do bom uso dos espaços públicos. Com 1 bilhão e 200, podemos imaginar, então, o que será, se nada fizermos, nesta direção, a realidade com 3 bilhões e 200. O Cortez ia dizendo, com muita propriedade, da relação entre mobilidade e saúde, que a Luciana abordou com muita maestria. Ela é uma relação intensa, tem uma função de dependência muito grande, as políticas públicas de mobilidade e saúde, mas eu também quero aqui fazer, já que estou no ambiente do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazer a relação que eu acho que também é fundamental, que é a relação de planejamento urbano e cidades. Nós temos aqui 2 mapas de 2 cidades que se equivalem em termos de habitantes. Atlanta, nos Estados Unidos, na Geórgia, e Barcelona, na Catalunha, na Espanha, cada qual com ao redor de 5 milhões de habitantes. Mas em razão do desenho urbano escolhido por cada cidade para se estabelecer e se desenvolver, uma ocupa 16.600 quilômetros quadrados e a outra ocupa só 3.200 metros quadrados. Uma tem uma área urbana de 7.600 metros quadrados e a outra consegue colocar a mesma quantidade de pessoas numa área mais do que 10 vezes inferior a essa de 650 metros quadrados. E aí vamos para os impactos ambientais e sociais dessa decisão. Atlanta responde por uma emissão de 6,9 toneladas por CO2 por cidadão, enquanto Barcelona apenas 1,2 toneladas por ano por cidadão é emitido. Atlanta tem 77% de deslocamentos feitos por automóveis, 3% por transporte público, bicicleta é absolutamente irrelevante e pedestres apenas 1%. Barcelona tem 20% dos deslocamentos feitos por automóvel, repare, de 77 a 20, transporte público é 3 a 33, bicicleta é 0 a 12 e a caminhada é de 1 para 35%. E agora o número mais impactante. A Atlanta tem 564 mortes no trânsito por ano e Barcelona apenas 31 mortes por ano. Então vejam como o desenho urbano tem um impacto, uma relação direta com sustentabilidade, com uso dos modos de transporte e também com o número de mortos por ano. Não preciso dizer que Barcelona é um modelo de desenvolvimento urbano que todos nós gostaríamos de seguir. E é possível imaginar, já que o tema aqui da pandemia é um tema transversal, como foi administrar a situação da pandemia numa cidade concentrada, conectada e coordenada como Barcelona, e como foi administrar a situação da pandemia de medidas de isolamento social numa cidade espraiada,
que para quase tudo se depende do automóvel, para fazer esta cidade funcionar em tempos de isolamento social, o quanto foi muito mais difícil coordenar os esforços de ação durante a pandemia. Nós desenhamos as nossas cidades de uma maneira que jamais desenharíamos as nossas casas. São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias, ruas, avenidas e vias expressas, e esse espaço é ocupado, mais de 90% dele, dedicado ao automóvel. Seria mais ou menos como se a gente desenhasse uma casa onde a gente pretendesse morar. Essa foto é de um arquiteto dinamarquês que compartilhou comigo um painel na China. Se a gente aceitaria morar numa casa com banheiros tão pequenos, com uma sala tão pequena, com um quarto tão pequenininho, mas com uma garagem enorme para colocar o nosso carro ou os nossos carros. Esse outro gráfico mostra o desenho clássico de uma cidade, né? Agora eu proponho um exercício. Vamos tirar a rua, o asfalto, espaço destinado ao automóvel e ver o que sobra, né? Essa é a realidade das nossas cidades do ponto de vista de alocação do espaço público. Nós, falando da pandemia, que é uma tragédia, o Brasil já atinge aí 150 mil mortos por conta da Covid-19, uma verdadeira tragédia que a minha geração não esperava ver, né? Acho que todos aqui que estamos nessa live, nós não esperávamos assistir algo assim parecido, mas todos os anos no mundo, nós perdemos 1.250.000 pessoas no trânsito. E vejam que coisa impressionante. As mortes derivadas do álcool representam 188 mil, e as mortes relacionadas a outras drogas representam 39 mil. Mas pensem comigo se vocês veem esforços governamentais tão grandes quanto dedicado na guerra às drogas, na malfadada guerra às drogas, como que provoca 40 mil mortes no mundo por ano, como a gente vê para o trânsito, que provoca 1.252.000 mortes por ano, né? Há um esforço de ação de Estado, de energia, de forças policiais para não admitir, para combater o uso, o tráfico e o comércio das drogas, que provocam 40 mil mortes por ano. Mas nós temos do nosso lado 1.250.000 mortes, com um déficit de política pública para diminuir esse número muito elevado. Outro aspecto importante do mundo da mobilidade, e aqui eu vou relacionar bastante com a pandemia, é algo que a Luciana mencionou no início da fala, que é as questões das externalidades positivas e negativas da maneira como a gente elege se deslocar nas nossas cidades. Esse é um estudo feito em cidades canadenses, publicada na Discourse Media, sobre o custo para a sociedade da sua decisão de como se deslocar nas cidades. Repare que se você decidir ir a pé para o seu destino, e isso te custar $1, a sociedade vai pagar para você 1 centavo de dólar. É o custo de manutenção da infraestrutura, da sinalização e tudo mais. Se você decidir ir de bicicleta e você gastar $1, a sociedade vai pagar 8 centavos de dólar. Se você decidir ir de ônibus e isso te custar $1, a cidade vai ter que pôr outro $1 e mais 50 centavos, porque a infraestrutura do ônibus é mais cara, exige mais recursos. Mas se você decidir ir de carro, dirigindo o seu automóvel, e isso te custar o mesmo $1, para a sociedade isso vai custar $9,20. Esse número causa muito espanto. O número do transporte público, especialmente em São Paulo, não causa tanto espanto, porque nós sabemos exatamente quanto a Prefeitura de São Paulo gasta com o transporte público. Esse é um número conhecido e muito debatido na cidade. Há quem diga que é muito, há quem diga que é pouco, há quem diga que isso, que aquilo, mas basicamente as pessoas dizem porque a gente conhece. Mas eu faço uma pergunta: você tem ideia de quanto a sua cidade gasta com o transporte individual motorizado? Qual é a despesa da sua cidade para que as pessoas possam se deslocar de automóvel? Eu duvido que você saiba, e fundamentalmente porque as cidades não contabilizam desta maneira. Se você entrar no site da Prefeitura de São Paulo agora e pesquisar subsídio ao transporte público, vai encontrar uma rubrica orçamentária dizendo exatamente quanto é. Se você fizer uma pesquisa,
Subsídio ao transporte individual motorizado. Não tem esse valor, porque as despesas imensas são espraiadas em diversas rubricas orçamentárias e algumas delas são intangíveis, ninguém conta. Por exemplo, o professor Paulo Saldiva sempre assinala a quantidade de pessoas que morrem em São Paulo decorrente das doenças respiratórias decorrentes do uso do automóvel e, portanto, quanto o SUS suporta de despesas com isso. Falando de futuro, a gente pode ter dois cenários e o momento de decisão é um pouco agora e talvez a gente tenha uma janela de oportunidade que a crise da pandemia abre para nós. Nós poderemos ir para o inferno ou poderemos ir para o paraíso. A gente está num momento de encruzilhada e de tomada de decisão muito sérias. Se a gente continuar crescendo de maneira espraiada, ou seja, levando as moradias para cada vez mais longe e concentrando os empregos numa área restrita da cidade, nós vamos contribuir para uma cidade infernal. Se nós continuarmos usando modos de transporte que tem uma ocupação singela, como o automóvel, que tem uma média de passageiro na cidade de São Paulo de 1,1 passageiro, se nós continuarmos com meios de transporte que poluem, que emitem carbono, se nós continuarmos termos ruas que são inseguras para as pessoas caminharem ou pedalarem, se nós tivermos continuado a perda de trabalho, se a gente continuar tendo uma redução da receita tributária, se a gente continuar tendo cidades injustas e insustentáveis, o nosso futuro pode ser muito ruim, inclusive em termos de clima, uma vez que o transporte é uma das maiores contribuições para a emissão de gases que provocam a mudança climática. Mas nós podemos atuar para construirmos cidades mais compactas e acessíveis, mudarmos os nossos planos diretores, para que os novos bairros tenham um uso misto, para que a gente gere oportunidades de emprego em outras regiões da cidade, que a gente reocupe os centros, se a gente tiver modos de mobilidade compartilhados, e aqui eu quero falar o modo mais eficiente de transporte, eficiente, limpo, barato, elétrico, autônomo, continua sendo um trem de metrô ou um BRT elétrico bem estruturado, se a gente desenhar projetos de mobilidade sem carbono, se a gente redesenhar as ruas para um uso muito mais democrático, se a gente trabalhar para reter trabalhos, se a gente tiver novas fontes de financiamento, novas fontes para gerar receitas para o financiamento de um transporte sustentável, nós podemos alcançar cidades justas, sustentáveis e que sejam amigáveis para a vida. Nós temos que evoluir para... Nós antigamente, como bem assinalou a Letícia, a gente falava de transporte e fomos para um mundo muito mais complexo, que é o mundo da mobilidade, muito mais completo, holístico, que permite ações muito mais amplas, que era o potencial de mover. A gente precisa evoluir agora para o potencial de interação. E essa pandemia talvez tenha nos feito ver a importância da interação, a importância dos espaços para realizar aquilo que a cidade se propõe realizar. A cidade é o palco do encontro, é o lugar onde nós nos encontramos para ofertar o que nós temos e receber o que os outros têm e que nós precisamos. É por isso que as cidades crescem, porque é nas cidades que tem as oportunidades do encontro, do crescimento, da oportunidade de a gente se desenvolver. Então não vamos mais pensar só em mobilidade, vamos pensar em acesso. Enquanto os sistemas urbanos de planejamento urbano, conjugados com eficientes sistemas de mobilidade, podem proporcionar a interação, o encontro. Eu sei que o meu tempo já está aqui caminhando, apenas aqui uma maneira de a gente pensar em acesso de uma maneira mais eficiente, mais interessante. Vocês vejam que aqui a gente está desenhando a possibilidade que a pessoa tem de alcançar um destino com o mesmo tempo. Se for caminhando, saindo da região de Cambaíba ou do Capão Redondo, esse é o perímetro que a pessoa pode alcançar. Se a gente integrar a caminhada com o transporte público, no mesmo tempo a pessoa pode chegar nesses lugares. Se a gente integrar com mobilidade ativa, com uma bicicleta, a gente pode chegar nesses lugares. Se a gente integrar com serviços de mobilidade compartilhadas, como serviços por aplicativo, a gente pode alcançar ainda outros lugares. Mas a gente não pode deixar de lado o transporte público. Essa é a espinha dorsal de qualquer ação de mobilidade e nesse momento da pandemia, que as pessoas têm medo da contaminação, nós precisamos ainda mais oferecer um transporte público de qualidade. Nós precisamos todos os dias mover 120 mil pessoas da Zona Leste de São Paulo para o centro.
É só a conjugação do trem da CPTM com o trem do metrô que é capaz de fazer isso. Não tem bicicleta, patinete, drone, Uber que seja capaz de fazer isso. Portanto, as políticas públicas precisam priorizar o transporte. Aqui a eficiência do ponto de vista energético, né? A bicicleta é o meio mais eficiente para se deslocar na cidade do ponto de vista de consumo de energia por passageiro. E o carro, evidentemente, é o menos eficiente. Portanto, nas 5 primeiras linhas desse gráfico deve estar o foco das ações da política pública para garantir cidades sustentáveis. A Letícia falou muito bem, ela é a nossa professora nesse mundo de repensar o uso da rua. Essa é uma foto da rua João Alfredo, em Porto Alegre, que nós, a WRI, contribuímos com esse projeto já foi executado. Olhem a diferença do uso da rua, um espaço praticamente morto para estacionamento, vira um espaço de convívio, as pessoas caminhando. E aqui uma foto do projeto que eu tive a honra de trabalhar como secretário em São Paulo, que foi o redesenho da rua Joel Carlos Borges, do lado da estação Berrini da CPTM, antes de existir essa ação provisória de urbanismo tático. Os pedestres tinham um convívio conflituoso com os carros, era um carro para cada 25 pedestres o fluxo no horário de pico, e depois dessa ação simples, barata, foi feita em uma semana, os pedestres são muito mais acolhidos, a rua cumpre muito melhor o seu papel de permitir o deslocamento das pessoas. Caminhando então aqui para o final, essa é uma foto de Nova York em 1900, da Quinta Avenida, a famosa Quinta Avenida, no ano de 1900, o uso que era feito dela nessa ocasião. Reparem a rapidez, como em 13 anos ela se transformou, né? Sendo ocupada pelas máquinas, e nós estamos exatamente, talvez, nesse mesmo momento, entre 1900 e 1913, com a oportunidade de ouro para repensar o uso das ruas, para promover uma rápida transformação e uma evolução para que as ruas sejam um espaço do encontro das pessoas e não só o espaço dos carros. Para sintetizar, eu acho que os efeitos da pandemia, primeiro, um desafio enorme para financiar o transporte público, precisamos trabalhar com novas fontes de financiamento do transporte público, precisamos repensar o uso do espaço público, priorizando pedestres e ciclistas. Ninguém aqui é contra o automóvel, ninguém quer banir o automóvel, mas o uso do automóvel precisa ser proporcional à sua capacidade e às externalidades que ele gera. Portanto, as políticas públicas devem estar focadas para um transporte mais sustentável, mais democrático e muito mais seguro. Então, agora eu paro aqui para cumprir com o tempo que me foi proposto e deixar espaço para o momento mais rico, como sempre, que é o momento do debate. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Mais uma vez, sempre interessantíssimo. E nós vamos abrir agora para as perguntas. Vou aproveitar para lembrar quem está nos assistindo que as perguntas podem ser encaminhadas pelo link que está disponível na descrição do YouTube. Clica lá no link, vai abrir um formuláriozinho para poder encaminhar a pergunta. Nós recebemos aqui uma pergunta dirigida a Luciana Freitas. Então, eu vou ler a pergunta, o Gabriel que está perguntando. Ele gostaria de saber hoje como o poder público está fazendo para receber ou ajudar propostas privadas cuja intenção seja melhorar a cidade, por exemplo, na questão de mobilidade urbana. Se existe um formato, ou se existem formas para isso, e se elas são eficientes. Bom, eu não tenho uma resposta padronizada para essa questão, né? Até porque os municípios eles têm autonomia para gerir tanto a questão de mobilidade, de saúde. Então, isso vai depender muito da gestão, né? E aí da proposta de governo e da gestão, no caso da política de Estado. Não depende necessariamente de quem está no mandato, do executivo, legislativo. Com relação à eficiência, aí eu vou retomar um pouco da minha fala quando eu falei da questão da participação da sociedade civil, em articulação com as outras entidades, né, tanto do setor público quanto do setor privado. É claro que é eficiente, desde que se tenha proposta voltada e se tenha escuta, né? É claro que, para isso, precisa ter a receptividade do poder público, e que vai depender exatamente da
da viabilidade dos canais que, por exemplo, a prefeitura disponibiliza para poder acolher propostas e também da disponibilidade que a prefeitura tem para abrir novas propostas, né? Ela mesma, né? Por exemplo, vou citar o caso de bicicletas compartilhadas, né? Não tem a mesma penetração em todas as cidades, a gente sabe que tem cidades, a gente sabe que tem estudo das empresas que fizeram cidades que viram que tinham potencial para a introdução de bicicleta compartilhada sobre N aspectos, mas que não necessariamente tinha um ambiente administrativo propício para isso. Então, não existe uma proposta que seja centralizada, isso vai depender muito de quem está conduzindo a política local e também se o município tem um histórico, né, de agregar, às vezes até ou em parcerias público-privadas ou com outras iniciativas em outros formatos. Aí tem aqueles municípios que a gente sabe que tem um histórico, que é Curitiba, enfim. São Paulo também, que tem dentro nesse histórico, tem também essa possibilidade. Agora, se você for para cidades menores, aí vai depender muito das relações que se estabelecem da sociedade civil com o poder público. Obrigado. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta e colocar uma pergunta para a Letícia, depois o Sérgio, que é um gestor público muito experiente, se quiser agregar também, fique à vontade. A gente tem alguns exemplos de urbanismo tático no Brasil. O ano passado mesmo, nós tivemos a oportunidade, a Comissão de Mobilidade Urbana convidou e veio a São Paulo a secretária de Planejamento de Teresina, uma arquiteta muito simpática, que nos mostrou experiências que ela estava levando adiante lá em Teresina e tal. Foi uma palestra muito interessante. Letícia, você apresentou uma série de cases aí, mundo afora, e todos eles refletem, eu acho, dois aspectos. Uma visão muito mais atual do que deve ser o urbanismo, de como as cidades devem ser conduzidas, de como o espaço urbano deve ser compartilhado, mas também uma capacidade de reação do poder público muito maior, uma coisa que eu gostaria de ver aqui no Brasil, mas, sinceramente, não sinto presente. Você acha que a gente consegue, sociedade civil, levar isso adiante e, digamos assim, como ele está chamando aqui, o Gabriel falou em propostas privadas, na realidade não são propostas privadas, propostas da sociedade. Você acha que a gente consegue levar adiante e implementar mais do que o poder público consegue fazer, ou quebrar as barreiras que impedem o poder público de fazer? É uma ótima pergunta, Cortez, porque se eu não acreditasse, acho que eu não estaria mais trabalhando nesse assunto. Então, eu acredito que a gente tem muita capacidade e potencial, mas tem muitas barreiras para serem vencidas. Inclusive, eu já tinha ficado aí com vontade de responder um pouco essa pergunta, por estar tendo essa experiência muito recente de atuação junto com a prefeitura aqui em São Paulo e tentando mobilizar outras prefeituras também. E acho que você falou muito bem, na verdade a gente já tem precedente, né? A gente não está nem falando de uma coisa que não acontece ou não aconteceu nas cidades brasileiras. O Sérgio trouxe o exemplo, né, da época em que ele foi secretário, então São Paulo já tem muitos precedentes de fazer urbanismo tático, digamos, até desde a gestão pública, que vem de um histórico, né, de Nova York, da Janete Sadikan vindo para São Paulo, espalhando esse modelo para o mundo, mostrando que era um custo muito baixo, que era uma forma de você não ter tanta resistência para implementar, e você ir avaliando junto com a população, né, o resultado do projeto, sem você antes fazer um projeto muito custoso, e aí gastar e depois ter que ficar corrigindo. Mas a gente tem uma barreira que é essa justamente do caminho de como fazer isso, né? A gente fica, às vezes, muito preso em algumas burocracias, em alguns modelos do que pode ou não pode, ou como implementar. E é justamente nessa linha que a gente vem tentando atuar, que a gente acredita que, por exemplo, a gente está usando dois exemplos que já acontecem, né, em São Paulo, em que essa barreira foi rompida. O primeiro é com relação às ruas de lazer. Para quem não sabe, enfim, é uma legislação dos anos 70,
que os moradores de uma rua, desde que não tenha comércio, enfim, tem algumas características específicas, podem simplesmente fazer uma solicitação na subprefeitura para transformar aquela área em rua de lazer. E é muito incrível porque o material de bloqueio da via fica com a comunidade. Nem precisa vir, né, a operação da CET fazer isso. A própria comunidade vai lá, coloca os materiais, bloqueia aquela via com autonomia e sendo autorizada, isso desde os anos 70. Então, é aquela coisa que a gente fala, como isso ainda não evoluiu, e agora, no momento de crise, a gente já não pega um modelo que a gente já sabia fazer e simplesmente, né, reinventa para esse momento em que várias ruas deveriam estar abrindo para as pessoas, enfim, manterem a sua saúde mental, física, e não terem o risco do contágio. E a outra seria o próprio caso mais recente dos parklets, que também, enfim, foi uma forma de desburocratizar o uso daquele espaço morto da rua, né? Que fica um carro parado, que eu não sei o que é pior, se é muito espaço para carro em movimento ou espaço para carro parado na rua, porque, enfim, é um privilégio absurdo e um uso de espaço completamente desnecessário na cidade, mas que se criou um modelo de desburocratizar para fazer uso. A questão é que, eles aqui falaram muito bem, falaram muito de orçamento público. O que aconteceu em todos esses anos é que essas ações nunca foram levadas com a relevância e a importância que mereciam para ter orçamento específico para isso. Então, quando a gente cria desburocratização, a gente também espera que é a sociedade ou o privado que vai colocar o dinheiro. E isso faz com que a gente gere mais desigualdade, porque quem tem dinheiro para colocar o interesse e quem não tem. E aí vai ter uma cidade melhor ou não. E aí eu acho que nisso que a gente consegue aprender bastante com as outras cidades agora no momento da pandemia, que os 2 melhores casos foram no Reino Unido e na Nova Zelândia, que ambos países, né, criaram um orçamento específico para ação de urbanismo tático na pandemia, com muito dinheiro. Na Nova Zelândia fizeram um fundo para isso, e que ainda dão esse dinheiro, né, para gestões municipais, mas Londres, por exemplo, já tem um histórico de fazer chamados para próprias associações de bairro receberem dinheiro público para fazerem ações para mobilidade ativa. Então, a gente precisa ir quebrando, né, realmente esse modelo de atuar, e a gestão pública conseguir também destinar muita parte do orçamento para isso e entregar para outros atores fazerem isso, né, não também concentrar a execução. Mas acho que é uma discussão ampla aí, a gente tem. Perfeito, perfeito. Aliás, acabou de me ocorrer uma sugestão para a próxima gestão do CAL São Paulo. Não sei se vocês sabem, nós acabamos de ter as eleições no CAL, né? E ganhou uma chapa diferente, composta toda por mulheres. Elas vão ter a maioria no conselho, uma ampla maioria, portanto, vão poder eleger o presidente e os diretores, vão ter amplo controle da estrutura do CAL. E o CAL tem alguns editais de patrocínio. É claro que é um órgão, é uma autarquia autônoma, portanto, depende da contribuição dos profissionais para sobreviver financeiramente, e não tem uma margem assim tão grande de recursos. Mas tem algum recurso, e tem por lei a obrigação de destinar uma parcela do orçamento a ações de fomento, ações de patrocínio, que são chamadas de apoio, né? Não chama patrocínio. Inclusive com uma parcela disso específica para assistência técnica para habitação de interesse social. Eu acho que a gente devia criar uma específica para assistência técnica de ações de urbanismo tático. Seria fantástico como atuação do CAL e como um motivador, claro, né? Um pequeno apoio, mas um motivador de ações aí que podem mudar a cara das cidades. Tá, e eu vou mandar a sugestão por escrito aqui na próxima plenária, ficar o registro aí para a turma que vai assumir o conselho. Sérgio, tem aqui uma pergunta para você, da Silvia Cristina, da AEAMESP. Ela está perguntando, ela está dizendo, aliás, vou ler aqui: a Veleda, um prazer escutá-lo mais uma vez, parabéns pela riqueza de informações. Só gostaria de saber se você acha que o VLT, o veículo leve sobre trilhos, tem espaço na nossa metrópole, já que você mencionou o metrô, CPTM e BRT, mas não o VLT.
agradecer muito a Silvia, a audiência, cumprimentar a presidente da IAMESP, uma associação super ativa, da qual eu já fiz parte quando trabalhava no metrô. Olha, Silvia, eu já dei essa resposta uma vez e apanhei muito, mas infelizmente eu não mudei o meu ponto de vista. Eu acho que o VLT, que é um projeto que tem um apelo muito interessante, porque é um transporte elétrico, é um transporte moderno, é um transporte seguro, é um transporte atrativo, isso tudo ele tem de valor positivo, e uma facilidade de adaptação ao urbanismo, à textura urbana, né? Ele é menos intrusivo, mas ele tem um grande obstáculo, especialmente em países em desenvolvimento, e não é à toa que a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a China ver muito VLT, e quando anda pela América Latina, pela África, a gente vê pouquíssimos sistemas de VLT. Ele é muito caro para implantar, muito caro para operar, e a capacidade dele não é maior que a de um corredor de ônibus. Aliás, um BRT muito bem operado tem uma capacidade uma capacidade maior do que um sistema de VLT. Portanto, em cidades de desenvolvimento, cidades em países em desenvolvimento, em que os recursos são mais raros, eu acho que o VLT faz sentido se o projeto incluir mobilidade urbana e revitalização urbanística e o projeto conseguir capturar recursos da revitalização urbanística. Por exemplo, o projeto do VLT do centro do Rio de Janeiro é um projeto muito mais urbanístico do que de mobilidade. Se você desse para um técnico de mobilidade aquele dinheiro gasto no VLT, ele provavelmente faria um outro sistema para atender uma quantidade muito maior de pessoas. Mas aquele é um projeto também de revitalização do centro. Hoje ele tem muita dificuldade de financiamento, porque como projeto de mobilidade ele não se paga. Ele deveria ser capaz de capturar recursos daquilo para qual ele serviu mais, que é a revitalização urbana daquela região da cidade. Então, do meu ponto de vista, um VLT numa região, eu não sou contra, mas acho que a gente precisa ter muito cuidado com o OPEX, o custo operacional, e o CAPEX, e com as fontes de financiamento para priorizar, para usar melhor os recursos que a gente tem. Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui para a Luciana, que pediu para complementar. Luciana, faz favor. Não é rápido, é porque a Letícia comentou sobre ruas abertas, né? E aí, fazendo o gancho com a pergunta anterior sobre a questão da eficiência, né, de ações que vêm da sociedade civil, eu acho que não é só uma questão de ter receptividade ou do poder público municipal ajudar a acontecer. Eu acho que é uma questão de continuidade. A continuidade ela é super importante. A gente teve aqui um projeto piloto de ruas vivas, né? Que foi mais ou menos nos moldes a Letícia conhece, foi mais ou menos nos moldes do Rio Aberto. E foi assim, foi muito legal, mostrou para a população o que é o espaço da rua, trouxe outras questões. A gente conseguiu que o poder público encampasse, mas ele não teve a sequência da maneira que a gente gostaria. Então, eu acho que é importante estar atento para essa questão da continuidade, né? Como que acontece essa continuidade e fomentar a participação para que ela ocorra da maneira que traga mais pessoas, né, para participar e discutir. Perfeito. Karen, você pediu a palavra, quer fazer uma pergunta? Gostaria, sim. Obrigada, Cortez. Obrigada, Letícia, Sérgio, Luciana, pelas apresentações muito interessantes. Eu queria fazer um comentário e ouvir, talvez um pouquinho, talvez mais da Letícia, qual que é a visão dela, com relação à pandemia, né, e à caminhabilidade que nós temos nas cidades brasileiras. Me preocupa muito, né, aquela realidade em que estão aquelas pessoas todas circulando naqueles espaços viários dedicados ao pedestre que visivelmente são insuficientes, né, e as pessoas elas precisam, por acesso a serviço ou trabalhar, elas acabam utilizando ruas comerciais, como a Ladeira Porto Geral, que você mostrou, ou outras ruas também, e a necessidade de ter uma política diferenciada, né, para essas áreas, além da política de incentivo à caminhabilidade em áreas em que, na verdade, faltam pedestres, né? A gente gostaria que as pessoas caminhassem mais.
Então, eu queria que você comentasse, se fosse possível, se você viu ou tem visto um movimento para ter uma ação mais proativa nesses dois tipos de situação, de uma maneira mais rápida, um pouco na linha, né, do que o Cortez colocou, principalmente nessas áreas comerciais de grande circulação, em que a questão da pandemia muitas vezes acaba preocupando, né, a comunidade de uma maneira mais ampla, os cidadãos que são também levados a circular nessas áreas muitas vezes. Bom, eu acho que essa questão, ela traz e evidencia, eu acho que tudo na pandemia evidenciou problemas que a gente já tinha, né? Essa é a questão básica. E o que evidenciou que, além da questão da distribuição do espaço, é a questão das nossas centralidades, né? Por que tantas pessoas fazem compras nessa região central? E eu acho que esse é o problema, que a gente ainda não está olhando e não está conseguindo ter essa visão que o Sérgio trouxe no tema da acessibilidade, e eu trouxe um pouco essa questão de pensar a mobilidade de uma forma mais holística, que é a gente não pensar só, né, a distribuição do espaço da rua, de uma rua que está muito ocupada, mas como a gente faz com que pessoas não tenham que ir comprar nesse mesmo lugar, porque teria comércio acessível em diversos bairros, porque inclusive todas aquelas pessoas que estão chegando naquele lugar para comprar ou para trabalhar, antes pegaram o transporte público cheio, então você vai acumulando problemas que já existiam e que agora eles ficam mais gritantes ainda pela questão da pandemia. Então eu acho que faltou um pouco esse olhar, e está faltando, né, de valorizar o comércio redistribuído na cidade, a criação de vários polos e outras centralidades, mais do que só como que a gente vai fazer naquela rua ser uma condição mais segura. Que é a mesma questão com, por exemplo, a política de ruas abertas, né? Que a Paulista Aberta não volta a abrir porque ela aglomera muitas pessoas, mas ela aglomera muitas pessoas porque é a única rua ou avenida, na verdade, com todas aquelas características que atrai tantas pessoas para ela. E como a gente cria outros polos atrativos em outros territórios da cidade. Então, eu acho que uma cidade que eu até trouxe aqui a foto, que começou fazendo isso muito bem, de uma forma rápida também na pandemia, foi Buenos Aires, com a questão da criação das feiras de rua. Já existiam muitas feiras de rua, mas também o que eles pegaram e estudaram foi isso. Se a gente quer que as pessoas façam viagens curtas para acessar o máximo de coisas possível, e a gente precisa fazer isso de uma forma rápida, porque de uma forma mais lenta a gente já sabe todas as políticas de incentivo que você tem que fazer para comércio, fachada ativa, para criação de polos, etc. Isso vai levar anos. Como agora, de uma forma rápida, a gente supre uma parte da necessidade que faria gerar grandes viagens e concentrar muitas pessoas em regiões centrais para elas fazerem no próprio bairro. E aí foi usando a rua de novo, né? Então é essa coisa da gente olhar para a rua, para um espaço muito além do que o espaço de trânsito ou da mobilidade ativa, mas também como um espaço de polo de criação de atividades que podem se alcançar ali ativamente. Então, eu acho que a gente teria um potencial enorme para estar fazendo isso. Então, a gente poderia olhar, por exemplo, né, por que está tem tantas pessoas indo para essas regiões centrais. Não sei quem teve a oportunidade também de ver o Brás, como já está, é também outra coisa assustadora, assim, dá vontade de, tipo, reabrir tudo de novo. E aí a gente pensar como que, então, esses comércios ou esses lugares que já têm até uma vocação, por exemplo, da feira, né, a feirinha da madrugada, que fazia, etc., leva esses modelos para outros bairros e não tenha que ter tanta circulação. Então, a gente vai precisar ter aí uma política bem integrada e transversal, mas o problema é que a gente não está testando nada, né? Porque a gente ia começar testando. Tipo, as próprias feiras de rua que a gente tem, que, sei lá, ocupam uma quadra, já deveriam estar ocupando duas e distribuindo muito mais espaço. Não teve nenhum movimento nesse sentido aqui. A gente viu em outros países da América Latina isso acontecendo, né? As fotos do Equador, de cima das feiras, ficaram muito famosas, da redistribuição das vendedoras e tal. Então, acho que a gente olhar nesse sentido, a rua com essa capacidade ampla também de oferecer o que as pessoas estão procurando e não só se deslocar para onde elas estão querendo ir. Deixa eu abrir o microfone, senão eu falo e ninguém me escuta, né? Obrigado, Letícia. Obrigado, Karen. Bárbara, você queria também fazer uma pergunta e já estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Sim, é rápido. Primeiro, eu agradecer a presença dos três. Eu acho que o material que vocês apresentaram, as falas, são muito ricas, assim, com informações muito preciosas, né? Primeiro, eu queria falar para a Veleda que você perguntou se a gente queria ir para o céu ou para o inferno. Minha resposta é que eu quero ir para o céu, tá?
deixar claro isso, até por isso que a gente está fazendo um evento como esse, né? Perguntar para a Letícia, você falou sobre os exemplos que aconteceram, né, em Berlim, em Auckland, de aumento de ciclovias, né, até de uma maneira meio provisória, né, abertura de ruas. Eu queria sua opinião, assim, no início da pandemia, né, quando a gente tinha ali março, abril, maio, onde a gente tinha praticamente a população mundial muito mais sensibilizada, né, com o início, muito mais assustada com essa questão da pandemia, se você acha que o Brasil, né, ou as principais cidades como São Paulo, perdeu o bonde de aproveitar e fazer mais exemplos como esse, né, de ruas abertas, né, como essas outras cidades. E eu queria também fazer uma pergunta para a Luciana, qual que é a leitura, né, dessa questão aí em Ribeirão Preto, né, se teve algum exemplo também de abertura de rua, né, essa questão aí em prol da mobilidade ativa. Obrigada. Bom, com certeza a gente perdeu o timing, isso é um fato, né, porque a gente não está fazendo nada. Eu trouxe até esses exemplos muito tímidos, assim, e mesmo assim demoraram muito, tanto Belo Horizonte quanto Brasília, enfim, demoraram absurdo e são muito tímidas, né, as ações, completamente não estruturadas, assim, porque uma coisa é você falar assim, toda rua de comércio a gente vai fazer rua aberta estrutural ou vai ampliar a calçada. Não, vai lá e pega uma rua com 100 metros e faz uma microação, assim, é quase que, eu acho quase que um desaforo pelo que a gente está passando. Mas a gente fica nessa relação ambígua de celebrar o pouco que a gente consegue fazer para isso também virar exemplos que se pulverizem e criticar que nada está sendo feito. E eu acho que Bogotá fala muito bem, né? Quando você ouve, enfim, vários, elas fizeram muitas lives no mundo contando o caso, porque eu acho que teve uma coisa muito interessante. A prefeita de Bogotá, gosto de ressaltar, uma prefeita mulher, então estou super feliz com o CAL, com essa representatividade feminina, porque eu acho que também vai mudar bastante esse olhar de pensar espaço público. Antes mesmo de começar a restrição, né, o isolamento nacional, ela decretou 4 dias antes em Bogotá, só para fazer um teste de como aconteceria os deslocamentos necessários na cidade para criar essas ciclovias temporárias para suprir esses deslocamentos necessários. E é isso que você entende como alguém que está olhando com seriedade para você promover migração modal no momento em que você precisa ter distanciamento das pessoas. Então, assim, esse momento a gente já passou, porque agora a gente já vê aquelas fotos, né? Todo mundo na rua, enfim, perdemos muito a oportunidade de fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente também agora consegue olhar para essa cidade com essas aglomerações e aí demandar esses espaços que já estão aglomerados. E os espaços por si estarem gritando por ações. Então, se, por um lado, a gente perdeu aquele momento, agora talvez se mostre mais urgente e emergente. Porque quando as pessoas também olhavam para a rua e não viam ninguém na rua, fica mais difícil de justificar por que ampliar espaços e por que abrir ruas. E aí agora, quando a gente vê cenas como essas, que são pavorosas, de todo mundo aglomerado, acumulado, no meio da pandemia, e a única coisa que mudou é o uso da máscara, e tudo bem, é como se isso fosse a imunidade, a gente consegue justificar uma urgência também para fazer essas alterações. Então, eu tento olhar, né, por esse lado, que é tipo, olhar o copo meio cheio, porque sim, perdemos o timing, mas o que dentro do contexto que a gente está vivendo agora, a gente consegue acelerar de ação também e chamar atenção para essa questão. Tá legal, obrigada. Perfeito. Eu queria complementar a resposta da Letícia, só concordando com ela. Eu acho que não só aqui no Brasil, mas muitos países perderam o time, enquanto outros aproveitaram bem, mas destacar a iniciativa de Porto Alegre. Acho que Porto Alegre é uma cidade que ficou um pouco fora da curva aqui no Brasil. Eles implantaram ciclovias num ritmo... O que eles implantaram durante a pandemia é mais do que a cidade tinha durante toda a história. E também usaram esse período para implantar muitas faixas exclusivas de ônibus, que é uma medida super eficiente, barata, rápida e que tem um impacto de eficiência no transporte público muito, muito significativa. E, além disso, iniciaram uma discussão através de um projeto de lei em que a prefeitura propõe cobrar uma taxa de congestionamento dos carros que acessarem a cidade, uma taxa sobre os aplicativos, uma nova forma de financiamento do Vale Transporte, que tudo isso conjunto vai reduzir a tarifa do transporte público. Eu acho que Porto Alegre começou, assim, deu um exemplo bom para a gente do que pode ser feito nesse período.
Ótimo, Sérgio, obrigado. Aliás, eu vou aproveitar a sua fala para deixar aqui um gancho. Amanhã nós vamos ter a reunião da Comissão de Mobilidade e nós vamos discutir a proposta do próximo encontro, da próxima live promovida pela comissão. E eu acho que esse tema do financiamento do transporte público é um tema muito interessante, muito relevante, que a crise provocada pela pandemia trouxe à tona, né? Era algo que estava latente, que já existia, mas agora ficou muito evidente, né? Como é que a gente vai garantir que o transporte coletivo continue a sobreviver, continue a existir nas cidades brasileiras? Então, obrigado, Sérgio. Eu queria abrir um minuto o microfone para a Letícia, para a Luciana e para o Sérgio para fazerem suas palavras finais, e depois nós vamos ter que encerrar, porque já estamos passando do tempo aqui. Faz favor. Luciana, você quer começar? Posso começar. Não, eu quero agradecer, eu acho que as falas casaram super bem, né? Que é ótimo. Eu insisto, eu não sei se tem hora que eu vejo o copo meio cheio, tem hora que eu vejo o copo meio vazio. Eu não acredito somente que ações que sejam colocadas para a população de uma maneira em que não entenda como que a população vai reagir e também vai ter uma resistência, porque as pessoas elas tendem a se adaptar a situações ruins, né, por pior que seja essas situações. Eu acho que a gente precisa entender essas particularidades nos contextos locais. Ela perguntou sobre Ribeirão. Aqui em Ribeirão a gente só teve o movimento, né, o piloto do Ruas Vivas antes da pandemia. Durante a pandemia foi um caos, porque as pessoas não entendiam essa questão de distanciamento social. Isso tem muito a ver com a forma como o poder público planeja o espaço público. A gente tem um problema aqui muito, muito complicado, né? A gente não tem plano de mobilidade e a gente ainda está engatinhando nessas discussões do espaço público, um espaço público mais igualitário, né? Como o Sérgio trouxe. Então, eu acredito que quando a gente tem essa situação meio que ainda nos primórdios, o fundamental é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é estimular a discussão, trazer pontos de vista diferentes e, com isso, tentar avançar na questão do planejamento. Planejamento assim, a gente tá certo, tem que a pandemia pegou a gente surpresa, mas é preciso um planejamento. Mesmo que ele seja feito sabendo que você vai ter que mudar, é preciso uma visão estratégica disso. E é isso que eu acho que a gente precisa ter, tanto no nível de gestão pública, quanto até no nível de incidência sobre a gestão pública, né? Nós, enquanto sociedade civil, também temos que planejar as nossas ações, as nossas incidências, né? Eu acho que é um pouco por aí, e, de novo, agradeço inclusive, a companhia ótima, né? Suei aqui para poder contribuir na altura da Letícia e do Sérgio, e agradeço demais o convite de vocês. Muito obrigado. Letícia, faz favor. Eu também queria agradecer muito a participação e acho que foi uma troca muito interessante, sempre dá vontade de ficar falando muito mais, então deixar aí também o canal aberto para continuar esse diálogo, quem tiver outras perguntas, outras questões, é sempre muito enriquecedor através das perguntas também e mudando, né, o que a gente pode fazer juntas. E deixar só o recado final, assim, de que como estamos aqui numa live do CAL, que todas e todos que participamos aqui, seja vendo, enfim, somos já pessoas muito privilegiadas dentro do contexto do planejamento de cidades, porque temos algum nível de incidência, de capacidade técnica para incidir e mudar. Então, para a gente ter uma atitude cada vez mais responsável para conseguir fazer essas mudanças, porque tem as pessoas que são jogadas da situação que estão as cidades e que não têm capacidade nenhuma de fazerem nada, e temos nós que conseguimos refletir a partir dessa situação e propor soluções. Então, para a gente usar desse privilégio de uma forma muito responsável para mudar a cidade. Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Sérgio, por favor. Muito bom, Letícia. Eu acho que esse comprometimento é fundamental. E também eu quero lembrar uma frase que esses dias me tocou muito da juíza Ruth, recém-falecida da Suprema Corte Americana, que ela diz:
não transija de lutar pelos seus ideais, mas o faça de uma maneira que você agregue aliados, que você traga mais gente para a sua causa. Eu acho que a nossa causa, que é a causa da mobilidade sustentável, que é da cidade sustentável, nós sabemos que ela é decisiva para a qualidade de vida, para a inclusão social, para o progresso, para a prosperidade de todas e todos, não só de quem mais precisa. Não há cidade saudável onde há exclusão social, não é? E nós devemos fazer isso de uma maneira a trazer cada vez mais aliados. Eu quero registrar que nesta eleição de 2020 eu sou otimista. Há 20 anos atrás nós discutimos se íamos votar no prefeito que quer fazer mais viadutos ou mais pontes ou mais túneis. Há 4 anos atrás discutimos se manteríamos ou não as ciclovias na cidade. E hoje a gente vê os planos de governo dos candidatos, a imensa maioria deles comprometidos com soluções de sustentabilidade. Eu acho que a gente está evoluindo. Às vezes a gente não evolui na velocidade que a gente quer, a gente fica amargo, mas se a gente ampliar o foco e olhar na história, a gente está evoluindo. Muito obrigado, uma boa noite a todas e a todos, e obrigado pelo convite e por nos acompanhar até agora. Perfeito. Bom, eu só posso agradecer Luciana Freitas, Letícia Sabino, Sérgio Veleda, pela participação de vocês. Muito legal. Quero aqui também aproveitar para agradecer aos meus colegas da Comissão de Mobilidade Urbana, inclusive a 2 colegas que recentemente precisaram se desligar, né, por questões pessoais, porque são candidatos e tal, a Daniela da Câmara, de Jundiaí, e o professor Carlos Leite, do Mackenzie, que durante esse tempo todo, de quase 3 anos, também fizeram parte da comissão. Agradecer ao André, a Vanessa e a Carolina Ferreira, funcionários do CAL São Paulo, que estão conosco aqui, permitiram que essa live funcionasse, né, que essa live desse certo. Agradecer a eles e agradecer a todos que assistiram em nome da Comissão de Mobilidade Urbana do CAL São Paulo. Deixar um grande abraço para vocês aí, boa noite e muito obrigado. E até a próxima, que vai ser na segunda quinzena do mês que vem. Fiquem atentos aí. Obrigado, até logo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigado.